nós vamos aqui, queridos, abrir aqui no livro de Ruth. Louvado seja Deus, glórias a Deus. É um livro lá do Tanakh, Antigo Testamento. Amém? Está aqui, nós vamos hoje ler o caráter profético do livro de Ruth. Louvado seja Deus. E vamos ler algumas coisas importantes. Amém? Então, glórias a Deus. Aqui nós vamos ver, meus irmãos, no livro de Ruth, capítulo 3. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Diz assim, meus irmãos, Ruth, capítulo 3, verso 8. E sucedeu que pela meia-noite, Boaz, que é o homem, estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele: quem és tu? E ela disse: sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Versículo 10. E disse ele: bendito sejas tu do Eterno, minha filha, melhor fizeste a última benevolência do que a primeira, pois após nenhum dos jovens foste, quer pobre, quer rico. Agora, pois, minha filha, toda a cidade do meu povo sabe que és mulher. Amém? Queridos, nós estamos aqui vendo o livro de Ruth, e o livro de Ruth ele tem um caráter profético muito grande. Você tem 3 personagens principais no livro de Ruth. Eu vou botar aqui um pouco assim e a gente vai falando. No livro de Ruth você tem 3 personagens principais. Você tem Boaz, você tem Ruth e Noemi. Boaz era um de Belém, que ele atuava ali na área de Belém. E você tem Ruth, que era uma moabita, e você tem Noemi, que era de Israel, de Judá. Então, você observa que ali você tinha essas 3 pessoas, e eles 3 têm uma figura profética nesses 3. Primeiramente, você sabe que Noemi foi com seu marido e foi com seus 2 noras para Moabe, porque havia fome em Israel. E ali em Moabe, Noemi perdeu o marido e depois perdeu os 2 filhos e ficou com as 2 noras, sendo que ela ouviu que o Eterno tinha voltado a abençoar o povo de Judá com alimento, com fartura, e aí voltando para Judá, ela se despediu de suas noras. Mas Ruth, ela disse algo muito interessante aqui, e eu quero dizer para os irmãos que Ruth é a figura da igreja que vai ser arrebatada. Amém? E ela vai falar aqui para Noemi, no capítulo 1, louvado seja Deus, ela vai falar uma coisa muito interessante aqui para Noemi, no capítulo 1, no verso. Vamos ver do 15, Noemi dizendo para ela voltar. Por isso disse Noemi: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após sua cunhada. E disse, porém, Ruth: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. Agora eu quero que vocês observem isso. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então o que Ruth disse para Noemi? Ruth, moabita, estrangeira, ela diz para Noemi: eu agora faço parte do teu povo, eu agora estou enxertada na oliveira, agora eu não estou fora da oliveira não, eu não quero voltar para o zambujeiro não, eu quero estar voltado, eu quero estar
oliveira. O teu povo é o meu povo. Agora eu sou do povo de Israel. Eu agora não sou mais do povo gentio. Eu sou moabita de nascimento, mas agora eu estou enxertada na oliveira. Aleluia! A igreja que vai ser arrebatada, meu amado, tem que estar enxertada na oliveira, bebendo da Torá, porque aí sim será a Ruth. Ruth, ela não pegou os seus costumes próprios, não pegou o seu entendimento próprio. Ela disse para Noemi: o teu povo, o povo de Israel, é o meu povo, e o Deus de Israel, que é o Elohim, que é Adonai, esse é o meu Deus. Aleluia! Então, esse é o primeiro ponto, meus irmãos, dessa convergência profética, né? E a gente pensa que muitos hoje estão com seu entendimento cegado, né? Querendo estar distante do povo de Israel, querendo estar distante do povo de Israel. Então, não tem como, meus irmãos, porque o povo de Israel é a oliveira, Israel é a oliveira, e o zambujeiro, Ruth estava no zambujeiro, e aí ela foi o quê? Disse para Noemi: o teu povo é o meu povo. Aleluia! Não podemos, meus amados, nos esquecer que isso aqui é uma palavra muito profética. Louvado seja Deus. Esse é um estudo, meus irmãos, que eu estou falando aqui com os irmãos, mas é um estudo que eu fiz, que nós fizemos no dia 24 de julho de 2012. Amém? Esse estudo eu passei por e-mail para os irmãos no dia 24 de julho de 2012. Amém? Louvado seja Deus. E aqui você observa, meus irmãos, eu vou até me socorrer um pouquinho aqui no estudo, em 2012, né? Para a gente poder entender alguns aspectos proféticos de Ruth, meus irmãos. Louvado seja o nome de Adonai. Glórias a Deus. Então você tem aqui esse estudo. Depois eu vou passar agora para o Word, mas é muito interessante que você já vê primeiramente que tem que estar na oliveira, né, meu amado? Quem pensa em arrebatamento, tem que estar na oliveira. Mas vamos aqui, nesse texto ainda, que nós vimos aqui, isso aqui que é o estudo, né, que nós fizemos em 2012, louvado seja Deus, amém? Em que ela diz, né, em Ruth 1,16, eu serei meu povo é o teu povo. Então, infelizmente, hoje, né, muitas congregações cristãs não querem seguir a Torá. Então, como que vai seguir, como que está enxertado na oliveira? Não está, né, meu amado? Não tem como. Porque Ruth não. Ruth disse: o meu povo é o teu povo, Noemi. Louvado seja Deus. E aqui nós vamos observar, ainda dentro desse caráter profético, eu vou avançar aqui, meus irmãos. Glórias a Deus. Aleluia. Eu vou avançar aqui. Eu queria agora, eu vou passar aqui, nós vamos ler agora em Ruth, capítulo 2, no verso 23, que também tem uma palavra muito tremenda em Ruth 2, 23. Eu estou simplificando um pouco, né? Mas no capítulo 2, no versículo 23, glórias a Deus, você observa que Ruth, ela volta, ela vai para Judá acompanhando a sua sogra, e lá em Judá, meu amado, ela vai participar da cega, da cevada e do trigo. Amém? E ela vai participar daquela cega, da cevada e do trigo. E observe bem esse caráter profético, meu amado. E ela conhece o Boaz. Boaz é a figura de Yeshua. E Ruth é a figura da igreja que vai ser arrebatada. Lembra disso? Amém? Só que Ruth disse para Noemi que o teu Deus é o meu Deus. Agora observe que Ruth, no capítulo 2, no verso 23, diz assim, meus amados:
Assim juntou-se as moças iguais para colher até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou. Então você observa que Ruth, e ela estava com as moças de Boaz, ou seja, com as servas de Boaz, até que a cega dos trigos se acabou. Amado irmão, minha irmã, quando é que se encerra a cega ou colheita do trigo em Israel? Exatamente no início da festa das trombetas. Olha o caráter profético, meu amado. Quando que termina a cega do trigo? Na festa das trombetas. Aí você vê, irmãos, quem é que vai ser arrebatado. Amém? Ruth é a figura do arrebatamento. Ruth, meu amado, não comemorava a festa pagã. Não. Ela disse, seu povo é meu povo. Não comemoraria, hoje em dia, Natal. Não comemoraria, hoje em dia, festa junina. Não comemoraria, nem cantata, nem comeria coisas sacrificadas aos ídolos, porque isso é contrário ao povo de Israel, contrário à Torá. E Ruth também, meu amado, meu irmão, minha irmã, não seria enganada com a questão dos dízimos, porque ela ia lá na Torá e ela ia verificar, olha aqui o que diz a palavra, não é para o dízimo, mas é o de Sedacá que o Eterno manda, e o próprio Yeshua manda. Louvado seja o nome de Adonai. O Yeshua diz lá em Mateus, capítulo 5, verso 20, que se o teu de Sedacá não for maior do que os fariseus e escribas, jamais entrarás no reino dos céus. Aí ele fala, louvado seja Deus. Então, meu amado, Ruth, ela é fiel, é a igreja que vai ser arrebatada. E ali ela está no fim da cega do trigo. Acabou a cega. Aleluia. E aí, o que vai acontecer? Vem o capítulo 3. No capítulo 3 nós vimos, meus amados, louvado seja o nome de Adonai, que lá no versículo glórias a Deus, no versículo e eis uma mulher jazia aos seus pés. Eu quero dizer uma coisa profética, não foi Boaz que veio a Ruth, Ruth foi a Boaz. A igreja vai ao encontro do Mashiach nos ares. Louvado seja Deus. Olhe bem aqui, Ruth, olha só. Então foi Ruth para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de grãos. Então veio ela de mansinho. Olha que coisa, meus irmãos. Como é que é o arrebatamento? O arrebatamento, o mundo não vai ver, só vai sentir a falta. Então ela veio de mansinho, lhe descobriu os pés e se deitou aos pés dele, porque a sua sogra disse para ela fazer assim. Aleluia. E sucedeu que à meia-noite, Boaz viu que a varoa estava aos seus pés. Aleluia. E disse ele, quem és tu? E ela disse, sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Olha que situação interessante. Você sabe o que é a figura do remidor? É porque o marido de Ruth havia se falecido. E na Torá, no caso, existe a figura do remidor que poderia, se ele quiser, remir a viúva para poder gerar descendência ao falecido. Então, essa é a figura do redentor, do remidor. Amém? Se ele não quisesse, não faria. Isso é uma possibilidade que consta na Torá. Amém? Mas ele quis. Aqui diz, Boaz, e disse ele, bendita sejas tu do Eterno, minha filha. Melhor fizeste esta tua última benevolência do que a primeira, pois após nenhum dos jovens foste, quer pobre, quer rico. O Boaz já era um pouco adiantado em idade,
solteiro, mas ele estava adiantado, né? E era um homem muito rico lá, e ali ele quis ser o remidor. Louvado seja Deus daquela jovem que já estava viúva, porque faleceu, tinha falecido seu marido. Amém? Então você observa aqui, meus irmãos, eu quero chamar a atenção aqui no verso 8º, e sucedeu que pela meia-noite houve o encontro do casal. E você vai observar aqui, meu amado, quando é que Yeshua encontra a igreja? Qual é a hora? Você observa o arrebatamento. Mateus, capítulo 25, meu amado. Aleluia! Vamos aqui, Mateus, capítulo 25. Louvado seja Deus. No versículo 6. Olha o que diz aqui. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Qual é a hora que Ruth encontrou com Boaz? Meia-noite. Qual é a hora que a igreja encontra com Yeshua? Meia-noite. Ruth é a igreja. Boaz é Yeshua. Aleluia. Ruth disse para Noemi: o teu povo é meu povo. Eu quero seguir a Torá. O teu Deus é o meu Deus. Aí, meu amado, você vai ver, naquele dia que soar a última trombeta, na festa das trombetas em Jerusalém, quem que vai subir e quem que não vai, meu amado? Você vai ver, você que vai subir, e eu que vou subir, e todos que subirem, nós vamos contemplar que quem subiu foi quem estava enxertado na oliveira. Isso está claro na Bíblia inteira, meus irmãos. Mas, infelizmente, as congregações cristãs escondem isso e acaba, meus irmãos, naufragando. Aleluia! Mas aqui a Escritura é perfeita. A figura de Ruth é perfeita, moabita. Ela diz para Noemi: eu não quero ficar no zambujeiros, não, eu quero ficar na oliveira. E você observa que ela vai ali, se encontra ali com Boaz à meia-noite. E quando isso ocorre? No fim da cega dos trigos. Quando é que é o fim da cega do trigo? Na festa das trombetas. Louvado seja Deus. Meu amado, que profecia maravilhosa. Não acaba aí não, mas você observa como que Deus, Elohim, o Eterno, ele é perfeito na sua palavra, tão perfeita nos mínimos detalhes, meu querido. Louvado seja Deus. Essa mulher, Ruth, era moabita, aleluia, mas ela não quis ficar nos costumes moabitas. Se lá em Moabe tinha Natal, ela deixa o Natal para lá, eu quero seguir tabernáculos, eu quero seguir Yom Kippur, eu quero seguir trombetas. Se lá em Moabe tinha festa junina, deixa para lá. Eu quero seguir Pessa, pães asmo, primícia. Eu quero seguir o que o Eterno mandou. Aleluia. Eu não quero... Lá em Moabe, eles guardavam o domingo. Mas aqui em Israel é o Shabat. Aleluia. Ruth falou: deixa Moabe para lá. Deixa para lá essa tragédia. Eu quero agora entrar na oliveira e naquele dia, à meia-noite, vou encontrar com o noivo. Aleluia. E você, meu irmão, minha irmã, você está vendo o caráter profético dessa palavra. Que coisa linda, meu amado. Quando você está guardando o Shabat, meu amado, quando você, minha irmã, está guardando o Shabat, firmemente, ali, obedecendo a palavra de Deus, voltando-se para o Eterno, quando você repudia essas festas pagãs, quando você, meu amado, não se deixa enganar pela questão do dízimo, mas você está ali praticando o seu tzedaká, honrando o Eterno, porque ajudando o necessitado, a Torá fala disso direto. Tem que ser ajudar o necessitado. E Yeshua diz que jamais entra no reino dos céus quem não praticar o tzedaká. E aqui, em Mateus 5:20, então, Ruth falou, aquele negócio, aqueles dízimos para lá, que não estava na Torá, esse daí fica lá em Moabe. Agora eu pratico de tzedaká, eu estou junto da oliveira. Louvado seja Deus. Aleluia. Você deixou aquelas coisas para lá. Você agora está na oliveira. Você não está mais nos requisitos pagãos, meus irmãos. Nem no engano desse mundo, nem instrumento da ganância desse mundo, nem das religiões. Mas você está, porque o Eterno, meu amado, ele não instituiu uma religião.
Ele é a própria fé. A própria Torá, a própria Escritura, do Gênesis ao Apocalipse, é a regra de fé. Está tudo ali. Louvado seja Deus. O que nós fazemos é seguir aquilo que Ele é o cabeça. E Yeshua é o cabeça. Aleluia. Ele é o eterno. Então, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Que maravilha. E ali você observa que as virgens prudentes saíram ao encontro de Yeshua HaMashiach. Aleluia. Porque elas eram prudentes. Ruth era prudente. Ruth era uma mulher prudente. E olha o que Boaz falou para Ruth. Eu acho muito importante isso aqui, meus irmãos. Glórias a Deus. Que o Boaz, aliás, nós vamos lá em Ruth de novo, no livro de Ruth. Glórias a Deus aqui. Aleluia. Nós vamos aqui em Ruth. Eu quero que você observe uma palavra importante que Boaz diz para Ruth, é Yeshua dizendo para a igreja, amém? Essa palavra aqui, ó, no verso 11. Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. A igreja de Yeshua, homens e mulheres fiéis, tem que ter virtudes. Os servos e a serva de Deus não pode estar ali se mergulhando em pecados, ali na areia movediça do pecado. Tem que ser Ruth. Ruth era uma mulher virtuosa, era uma mulher que respeitava a Torá, e respeitava o seu lugar, e respeitava a lei. Que ela, nada mais, quando ela falou com ele sobre o remidor, ela falou da lei. Louvado seja o nome de Adonai. Falou da Torá. Glórias a Deus. Então, agora nós vamos aqui ver mais um aspecto, meu amado, interessante. No capítulo 4, glórias a Adonai. No capítulo 4, louvado seja Deus. Aleluia. Que vai falar do casamento de Boaz com Ruth. Louvado seja o nome de Adonai. Aleluia. Glórias a Elohim. Ele diz assim, verso 13, assim tomou Boaz a Ruth, ela lhe foi por mulher, ele a possuiu, e o Eterno lhe fez conceber e deu à luz um filho. Você veja bem, então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Eterno, que não deixou de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Você observe que primeiro Yeshua resgatou Ruth. Aonde? No arrebatamento. Mas depois Yeshua resgata, no versículo seguinte, Noemi, que é Israel. Quando? No final da grande tribulação. Então, meu amado, você observa claramente aqui que Yeshua HaMashiach, Boaz, ele vai e resgata Ruth, né? E quando que vai ser esse casamento? No arrebatamento. Após o arrebatamento, nós ficaremos com Yeshua no casamento judaico. Ficam 7 dias, né? Que é a chamada Semana da Noiva, né? A gente estava falando até sobre esse detalhe ontem num daqueles vídeos, né? Sobre um dia ser um ano. Você observa que vão ficar 7 dias, a Semana da Noiva, que são os 7 anos da grande tribulação aqui na Terra. Nós vamos estar lá no céu, junto com Yeshua, nos regozijando. Aleluia! Porque o mesmo Yeshua que vai regozijar-se com a igreja, ao final da grande tribulação, viremos com ele à terra, e louvado seja o nome de Adonai, resgataremos Israel, o remanescente de Israel. Outra coisa interessante, meus irmãos, que o que é salvo é o remanescente de Israel. E Noemi é um remanescente, porque ela perdeu o marido e os 2 filhos. Então ela também tem a figura do remanescente salvo. Louvado seja Deus. Você observa que essa passagem do livro de Ruth, ela tem um grande cunho profético. Eu quero também trazer para os irmãos mais alguns pontos ligados a esse caráter profético do livro de Ruth. Glórias a Adonai. Aleluia. Bendito seja o nome do Eterno. Que são 16 comparações que eu fiz no estudo que nós fizemos em dia 24 de julho de 2012, né? Eu estou colocando para os irmãos algumas comparações apenas, né?
Louvado seja Deus. Né? Aqui tem uma coisa interessante, né? No livro de Ruth, capítulo 2, verso 8, né? 2, verso 8, glórias a Deus. É interessantíssimo isso, que Boaz diz para Ruth: não vá para outro campo, mas permaneça no campo de Boaz. Aleluia. Irmãos, o povo de Israel é o nosso campo, a oliveira é o nosso campo. E Yeshua, Boaz disse para Ruth: não vá para outro campo, porque lá você vai ficar perdido. Fica aqui nesse campo. Isso até antes deles dois terem se conhecido à meia-noite. Isso foi antes. Mas quando Boaz viu Ruth, ainda, né, como uma pessoa, uma moça que estava ali cegando na sua seara, né, mas ele mesmo não tomou nada disso em consideração, ele disse para ela assim: não vá para outro campo. Yeshua diz para você, meu irmão, minha irmã, não vá para outro campo. Olha aqui, Boaz falando em Ruth 2,8. Vamos lá no texto. É bom mostrar o texto, né, meus irmãos? Ruth 2, louvado seja o nome de Adonai, capítulo 8. Ruth, no 2:8. Glórias a Yeshua. Amém? 2:8. Olhe bem o que Boaz fala para Ruth. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vais escolher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças, que são as servas que trabalhavam com Boaz. Né? Você observa, meus irmãos, que Boaz deixou ela com as servas e tinha os seus servos, cada um cegando em partes do campo de cevada e de trigo. Amém? Louvado seja Deus. Então você verifica que aqui Boaz diz claramente: não vai escolher outro campo. E Yeshua está dizendo para você: não vai para outro aprisco. Não, porque o aprisco das ovelhas, meus irmãos, é o aprisco de Israel. Aqui nós vamos aqui em João capítulo 7, João capítulo 10. Olha o que Yeshua nos fala, meus amados, no Evangelho de João capítulo 10. Louvado seja Deus. Não vá para outro aprisco, meus irmãos. Lá você não vai, além de não estar fazendo a vontade do Eterno, você vai perder a tua salvação. Amém? Vai nadar e vai para o lago de fogo. Olha aqui o que diz aqui. Tornou, pois, Yeshua a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Cuidado, meu amado. Quem é de Israel não vai dar ouvido a Baal, não vai dar ouvido àquela conversa mansa, né, meus irmãos? E aqui diz no verso 9: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E achará pastagens. Não vencer a tarde de vir. Eu para ter vida e em abundância. Foi o que mais deu para Ruth. Aleluia. Amém? Eu sou um pastor. O pastor todas as ovelhas. Mas o mercenário é a pessoa que usa aquela ovelha, mas não cuida da ovelha. Que é apenas o quê? A lã da ovelha. Esse é o mercenário. Não é? Mas o mercenário, que não é pastor, né? Ele pode até se dizer que é. De quem não são as ovelhas, porque as ovelhas são de Yeshua, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Amém? Então, meu amado, você observa que Boaz disse para Ruth: não vá para outro campo, não. Não vá para outro aprisco, não. Senão vai acabar fazendo vontade do homem. Senão vai acabar fazendo a vontade de pessoas. Não a vontade de Adonai. Aleluia. E Ruth, meu amado, ela ficou no campo de Boaz.
aleluia, não foi para outro campo. Ela estava ciente de que ela tinha que estar na oliveira. Ela deixou para trás o quê? Deixou toda aquela idolatria, todo aquele paganismo para trás, né, meu irmão? Toda aquelas abominações. Ruth agora estava no lugar certo, estava a ponto de ser arrebatado e terminou a cega do trigo. E quando que termina a cega do trigo em Israel? Na festa das trombetas. O que aconteceu? Ruth se une a Boaz. Ruth vai casar com Boaz. Ruth é arrebatada e encontrada com Boaz. E ela vai mansinho ao encontro de Boaz. Não é Boaz que vai ao encontro de Ruth. No arrebatamento, a igreja vai ao encontro de Yeshua. Não Yeshua ao encontro da igreja. Aleluia! É assim mesmo a figura do livro de Ruth, a figura do arrebatamento e da igreja que vai ser arrebatada, meu amor. Não se engane. Muita gente fala em arrebatamento. Muita gente. Mas você observa no livro de Ruth que só vai ser arrebatado aquele que diz para Israel: eu sou agora povo de Israel e o Deus de Israel é meu Deus. O paganismo ficou para trás. Deixa o paganismo para trás. Deixa Moabe para trás. Senão a pessoa não está em Israel. Diz que está querendo Yeshua, mas quer ficar com o paganismo. Aí não tem mais sentido, meu amado. Amém? Então, lembrando, Ruth diz: o teu povo é meu povo, Noemi. E nós dizemos para Israel que o povo de Israel é o nosso povo. E o Deus de Israel é o nosso Deus. E Ruth, ao final da cega do trigo, encontrou com Boaz na festa das trombetas, à meia-noite. E nós vimos lá na parábola das 10 virgens, que quando é que a igreja se encontra com Yeshua? À meia-noite. Louvado seja o nome de Adonai. Bendito seja o nome do Eterno para todo sempre. E o Yeshua diz para você, para mim e para todos nós: não vai para outro campo, não. Vai para lá no Guarda Shabbat. Lá gosta de festa pagã. Lá está em Moabe. Não, eu me livre ficar em Moabe de novo. Eu quero ficar em Israel. Porque Israel é que vai ser arrebatado para encontrar com o Boaz celestial, que é Yeshua HaMashiach. Aleluia. O Israel que obedece as palavras de Yeshua, né, irmão? Porque tem que obedecer Torá e as palavras de Yeshua. Se obedecer só a Torá e não obedecer as palavras de Yeshua, não tem, e também não tem como obedecer as palavras de Yeshua se obedecer a Torá, porque Yeshua diz em João 5: como podeis crer em mim se não crer nos escritos de Moisés, que é a Torá? Então tem que crer nos dois. Amém? Vamos agora, queridos, então, louvar o nome de Adonai, que o Espírito de Adonai fala ao teu coração. Falei só algumas características, são 16, são muitas características, mas esse estudo, aos poucos a gente vai falando nas mensagens para os irmãos, mas você observa que você tem uma responsabilidade de estar na oliveira. A oliveira é o teu lugar. Amém? Não no zambujeiro. Deixa o zambujeiro